de hoje eu quero te contar tudo que eu achei do livro A Penetra, da Sophie Kinsella. Eu sou a Li e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vocês já me ouviram falando sobre esse livro em outros vídeos. Eu tava com ele na minha meta de leituras para o mês de março, mas como eu não consegui concluir, na realidade eu não consegui nem começar, eu passei para o mês de abril e consegui começar e concluir esse livro. Então eu já queria trazer para vocês aqui as minhas impressões sobre essa história, falar tudo o que eu achei, né, como que foi a minha experiência, falar também um pouquinho sobre essa história, né, se tem camadas, se não tem, enfim. Então no vídeo de hoje eu vou trazer assim um resumão, né, da minha opinião sobre o livro A Penetra, da Sophie Kinsella. Comecei esse livro super animada e conforme eu ia lendo, eu ia ficando cada vez mais animada, porque ele é um livro bastante movimentado, é um livro leve, divertido, ele traz, assim, tipo, muita empolgação, porque ela vai passar por algumas situações bem apertadas pra ela, então é um livro bem empolgante também, bem animado. Também concluí o livro super rapidinho e não aconteceu aquela situação que às vezes acontece, né, de ter alguma parte ali do livro que a história fica chata. Nesse não, foi uma fluidez muito, sabe, muito contínua. O livro se mostrou bastante empolgante e animado, assim, prendeu a minha atenção do início ao final. Não teve nenhum momento que eu fiquei, nossa, poxa, sério isso de novo? Não, porque como eu disse, ele é um livro bastante animado, bastante movimentado, né? Tem situações inéditas a cada momento. E a autora vai também desenvolver situações relacionadas a vários personagens, né? Não só a mocinha. A mocinha, obviamente, ela é a protagonista da história, mas ela também vai ter ali uma relação que vai acabar sendo bem desenvolvida, né, com outros personagens, então vai trazer situações muito a fundo de outros personagens, a gente vai descobrir um pouco mais sobre a personalidade, sobre sonhos, anseios, algumas coisas também. Então acaba que tem muitas situações relacionadas a outros personagens, então é uma história bastante cheia de informações, mas não é uma informação que você fica assim perdido, não são informações que deixam a história pesada, sabe? É uma história realmente que nossa autora ela soube ponderar cada ponto muito bem. Essa é a verdade. E esse é um livro também que tem camadas, né? Como eu disse, vai trazer não só informações sobre outros personagens, mas vai trazer também temas que são importantes, sabe? Temas sérios até, como a ansiedade, e vai ser trabalhado, né, nessa história, mas de uma forma que não pesa. Até porque, né, o objetivo dessa história é focar na personagem principal, na toda a aventura que ela vai passar, em tudo que ela vai viver, tentando, enfim, alcançar ali o objetivo dela e toda a transformação que vai acontecer com ela durante todo esse processo, né? Porque muitas coisas vão acontecer com ela enquanto ela tá tentando ali chegar no objetivo dela e ela vai acabar descobrindo também muitas outras coisas que ela não esperava descobrir. Então, vai focar muito também nessa questão, no desenvolvimento dessa personagem, mas também em tudo que vai circundar ali em volta dela, sabe? Mas, tipo, tudo de uma forma muito leve e divertida. Então, já fica aqui essa indicação de leitura para vocês, de um livrinho leve, divertido, para você relaxar, de um romance fofo também, que acaba sendo um romance mais relacionado aos sentimentos, não tem conotação, existe só uma pequena ali, um pequeno momento, uma cena, onde vai ter uma pimentinha assim, mas é muito leve, muito rápido também, sabe? Não é nada muito desenvolvido nesse sentido. Então já fica, né, a indicação da leitura leve, divertida, para vocês relaxarem, enfim, quando vocês quiserem algo assim, tipo, para desopilar. Esse é o tipo de livro que eu aconselho para você que gosta de romance ou não, porque o romance aqui acaba sendo... não é o foco, sabe? Ele acontece, mas não é o foco. Então, falando um pouco, né, sobre essa história, a F, ela é a filha mais nova. Ela é a mais sentimental dos três, né? Então ela é muito apegada a lembranças, né? A coisas que ela viveu na infância, a relação dela com a família. Então ela é muito voltada, né? A parte sentimental é muito intensa, ela é muito ligada a tudo isso. E ela não tem memórias da mãe dela, porque a mãe dela faleceu quando ela era pequenininha. A mãe dos três, né, na realidade. Faleceu quando eles eram pequenos, só que os outros dois já eram mais velhos, então eles conseguem ter algumas lembranças ainda da mãe, mas a F, ela não tem lembranças, então pra ela é algo assim que é bem distante, sabe? Ela não consegue nutrir um sentimento em relação à mãe dela, o que é muito triste também, né? Então, algum tempo depois, né, que a mãe dela faleceu, passou-se aí um período, o pai dela acabou se relacionando com outra pessoa e se casando com essa outra mulher. E essa outra mulher, pra F, ela é
a figura materna, né? É quem ela enxerga como mãe, é quem é mãe para ela. Ela não enxerga como uma madrasta, por exemplo. Ela não enxerga como uma outra mulher que entrou ali na vida do pai dela. Ela enxerga realmente como uma mãe. A relação deles dois, enfim, né, entre casal e tal, é como se fosse a relação realmente de pai e mãe para ela, sabe? Não é uma relação de madrasta e o pai. E aí tudo parecia muito bem, né? A relação do pai com a mãe dela, né? Enfim, vou chamar de mãe porque é quem ela considera de mãe. Então, o pai e a mãe, para ela, tinham uma relação muito boa, eles estavam sempre felizes, eles se tratavam muito bem, eles não brigavam na frente deles, não tinha problemas, assim, em relação enfim, a nada, eles não deixavam transparecer nada, então, para ela, era tudo muito perfeito, tudo muito bom, tava tudo muito certo, todo mundo muito feliz. Só que chegou um determinado momento que tudo isso foi rompido. Do nada, os pais deles falaram que eles iriam se separar. Então, para F, isso foi um baque gigantesco, porque ela não via, né, nada, não via nenhum sinal de que tinha alguma coisa errada acontecendo. Então, para ela, isso foi de uma hora para outra. E o fato de ter acontecido de uma hora para outra causou muita angústia nela, porque ela ficou tentando procurar explicações, né, para tentar resolver, tentar entender tudo aquilo que estava acontecendo, e ela não conseguia encontrar, porque tudo, como eu disse, tudo parecia muito bem, parecia tudo muito ótimo. Até porque eles eram uma família, assim, tipo, muito unida, tinham uma relação super feliz, passavam os natais juntos, enfeitavam a casa. A F e os irmãos já são adultos, né, nesse ponto da história, e eles já não moram mais nessa casa. Porém, eles, enfim, estavam sempre ali, sempre presentes, né, nos natais, nas datas importantes, eles estavam sempre todos em família, reunidos em família. Então, esse laço familiar, toda essa interação, toda essa troca, era sempre muito forte, muito presente, muito constante. Então, quando isso aconteceu, dessa separação vir à tona, foi um baque, tipo, para todos eles, né? Na realidade, para os três, mas principalmente para a F. E aí, depois desse baque, enfim, veio um outro baque que foi, depois de um tempo, o pai dela acabou começando um namoro, né? E foi um namoro que não foi muito bem aceito pela família, assim, de modo geral, mas os irmãos acabaram lidando melhor com a situação do que a própria F, e a F, ela não se dava muito bem com essa namorada atual, até porque o pai acabava se expondo na internet, ela não tinha mais uma relação boa com ele, eles não conversavam, eles não passavam mais tanto tempo juntos, não tinha mais aquela troca entre família, aquela interação que ela estava acostumada a ter. Então a nova namorada era meio que um empecilho, né? Tipo, na relação deles ali. Então, assim, ela não gostava dela, ela batia de frente com ela, o pai dela não defendia ela, defendia a namorada. Então, isso foi mais um baque, né, pra ela, porque, enfim, veio mais essa outra pessoa que era o tipo de coisa que ela também não estava esperando, então foi mais um baque na relação, assim, né, dessa família. Porque como acabou que a relação dela, né, com o pai mudou, ela se viu um pouco desnorteada, um pouco sem rumo. Ela estava acostumada, né, confortável com aquilo que eles tinham, né, que era uma família feliz, era uma família que, enfim, estava sempre envolvida ali com os problemas uns dos outros, ajudando, era uma base, né, para ela. Então, todas essas mudanças foram, assim, muito drásticas. Só que não acaba aí, né? Depois disso, passado um tempo aí, eles resolveram, o pai e a namorada, resolveram vender a casa que a F e os irmãos passaram a infância. E como eu disse no início do vídeo, a F era a mais sentimental de todas. Então, se ela já tinha tido um baque na separação, agora tava assim, tipo, sendo o fim da picada, porque aquele lugar era cheio de memórias, era cheio de coisas que ela lembrava da infância dela, e ela gostava de revisitar aqueles momentos, né, indo à casa, compartilhando momentos também novos, inéditos com a família dela, como os natais e, enfim, todas as outras coisas que eram tradições. Então, assim, isso foi mais sabe, tipo, poxa, mais isso, sabe? E foi uma coisa que não foi acordada entre os filhos, foi uma decisão que foi tomada ali entre o pai e a namorada, e de uma hora para outra decidiram vender a casa, e a Eve ficou extremamente decepcionada com tudo isso. E para acabar de consertar, né, para ainda tinha mais, eles iam fazer uma festa de despedida, né, do imóvel, enfim, porque era um imóvel que estava ali, teve na vida deles e tinha muita importância, estava ali há muito tempo. Então eles iam fazer uma festa para se despedir antes de entregar para os novos proprietários. Só que a F, ela acabou não sendo convidada, né? Então ela não, primeiro que ela já não sentia vontade de ir a essa festa, porque ela era bem orgulhosa também. E segundo,
ela acabou não sendo convidada a ir a essa festa. Só que ela lembrou, né? Enfim, acho que até é uma desculpa, mas enfim, ela lembrou que ela tinha umas bonecas russas, que ela amava essas bonecas e que ela havia escondido dentro de uma chaminé. E ninguém sabia disso. Então ela precisava ir lá para pegar essas bonecas antes que fosse tarde demais, né? Só que aí a ideia dela, o plano dela era, usando as próprias palavras dela, era entrar num pé e sair no outro. Só que não aconteceu dessa forma. Ela pretendia passar 5 minutos lá dentro, pegar as bonecas dela e ir embora sem ser despercebida. Fez até uma caracterização, foi ali toda de preto, usou touca, usou luvas, enfim. Ela realmente, sabe, se vestiu a caráter e não conseguiu cumprir, porque assim que ela chegou na festa, os problemas começaram. Ela já tinha ali um segurança na porta da casa, que ela não contava com esse detalhe. Então, tudo começou ali já antes dela entrar. E aí, a partir desse momento que a F vai para essa festa, muitas coisas vão acontecer. Ela vai passar por diversas situações inusitadas, e, sabe? E tipo, quase se pega em vários momentos, mas enquanto ela vai passando por essas situações, ela também vai descobrindo coisas, porque ela vai acabar descobrindo que outras pessoas também guardavam o segredo dela e às vezes guardavam o segredo porque achavam que era o melhor para ela, né? Então assim, ela vai encontrar também um amor da vida dela, né? Tipo, uma pessoa que foi muito importante, que ela teve uma relação e que acabou de uma forma muito abrupta, muito inexplicável, de uma forma muito inexplicável. E ela vai encontrar ele lá na festa. Então, assim, vai ser meio que a lavada de roupa, sabe? Ela vai lá na festa pegar as bonecas e ela não vai conseguir sair de lá sem antes resolver muitas coisas que ela precisa resolver para até se livrar, né, de todo pensamento, de todo problema que ela acaba, de toda a carga que ela acaba levando para a vida dela, toda a carga emocional negativa que ela acaba levando na vida dela. Então, como eu disse, é uma leitura leve, divertida, mas também é um livro que traz camadas, assuntos importantes são trabalhados aqui, assuntos como a relação familiar, né, o afeto que eles nutrem um pelos outros, as lembranças da infância, que são tão importantes para a F, que acabam até fazendo ela sofrer pelo fato de não conseguir lidar com a possibilidade de não ter algo tão importante, tão significativo como a casa, que fez ali, enfim, parte da infância dela, fez parte da vida dela e que tem, enfim, uma importância crucial ali na história dela e que ela estava sempre querendo, voltando, revisitando essas lembranças. Então ela tem um apego muito grande a essa casa. Então vai falar um pouco sobre isso, né, também sobre essas lembranças de infância. Vai falar também sobre os segredos, né, porque esses segredos que são guardados como forma de proteger a outra pessoa, sendo que no fim das contas acaba que prejudica muito mais do que ajudar, porque se a família dela fosse mais sincera, fosse mais aberta, conversasse com ela de uma forma mais clara, mostrasse de uma forma muito mais clara as coisas acontecendo, talvez a F teria lidado de outra forma com a situação, com o problema, com os problemas que estavam surgindo. Porque, querendo ou não, eles guardaram segredos que foram cruciais, né? Que seriam cruciais, na realidade, para a construção da opinião dela em relação a alguns assuntos, sabe? Tipo, eles apenas decidiram que talvez seria melhor não falar do que deixar ela saber e ela mesmo digerir aquilo e transformar aquilo em uma opinião ou em um sentimento, não sei. Ela reagia àquilo, sabe? Eles meio que acharam que era importante porque ela era mais nova, guardar certas informações quando no fim das contas a gente sabe que nem sempre essa é a melhor opção. E aí chega num ponto em que ela acabou pensando que ninguém guardava o segredo dela. Ela foi tão ingênua a ponto de achar que todo mundo era sincero com ela, que todo mundo reconhecia que ela poderia lidar com as situações, mas todo mundo guardava os segredos. Então isso foi também uma surpresa para ela. E aí, atrelada a isso, eu diria que tem também a questão da aparência, né? Porque algumas coisas foram deixadas em segredo justamente por conta das aparências, para manter as aparências. Só que quando essas coisas vieram à tona, foi como se fosse um castelo de cartas desmoronando, sabe? Tudo caiu, tudo acabou, todas as outras coisas foram perdendo sentido. Então, talvez guardar esses segredos não tenha sido a melhor opção.
E por fim, teve um tema que eu nem esperava que fosse trabalhado, porque pelo teor, enfim, pelo objetivo da história, eu achei que não teria esse tema, que foi a ansiedade. Um dos personagens, ele tem ansiedade e ele fala um pouco sobre isso, sobre as coisas que levaram a ele a desenvolver a ansiedade e como que elas afetaram, e como a ansiedade acabou afetando a vida dele, né? Acabou afetando o profissional, o pessoal, acabou fazendo com que ele sentisse determinadas coisas que impediram ele de tomar atitudes, mesmo que ele quisesse, ele não conseguia por conta que ele se sentia travado, né, pela ansiedade. Então, acabou que ele, enfim, passou por situações, por momentos difíceis, né, por conta de algumas situações no trabalho, que isso desencadeou a ansiedade e acabou afetando outras áreas da vida dele. Então, esse foi um tema que também foi trabalhado, né, na história através desse personagem. Então, eu achei muito legal a autora trazer esses temas e dissolver esses temas, né, esses assuntos na história, de modo que eles não passassem despercebidos, mas que não tirassem a leveza, né, a diversão dessa história, não deixasse que ela ficasse pesada. Então, eu achei muito bom, achei muito inteligente a forma como ela trabalhou tudo isso. E esse é um livro, assim, que... Essa foi a minha primeira, né, experiência com a escrita da autora, com, enfim, tipo, é o primeiro livro que eu leio dela. E eu amei. Eu indico muito pra vocês essa história da Sophie Kinsella. Está disponível no Kindle Unlimited. E é uma história muito legal, muito bacana. Ele tem uma cena, como eu disse, um pouco picante, mas, assim, tipo, é muito, muito rápido. Não tem nada, assim, descrito de uma forma muito detalhada, sabe? É só um momento ali entre dois personagens, não é nada demais, então eu acredito que esse livro seja assim um mais 16. E eu dei 4,5 estrelas para esse livro, porque eu achei ele muito, muito bom, né? Então, essa foi a minha opinião sobre a história. Isso foi o que eu achei, né, sobre esse livro, como eu me senti, né, enfim, lendo essa história. Então, já fica aí essa indicação de livro para vocês. Se vocês já leram algo dessa autora ou se leram esse livro, coloquem aqui nos comentários. Deixa aqui a sua opinião, enfim, até sobre esse vídeo também, o que você achou, que eu quero muito saber. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Mas antes de sair, não esquece de se inscrever aqui no canal. Caso ainda não seja inscrito, curte esse vídeo, é super importante para o crescimento aqui do canal. E se você ainda não me segue lá no Instagram, o link tá aqui na descrição, @sonhocomlivros. Lembrando que o link do livro tá aqui no box de informação. E eu vou ficando por aqui, um super beijo e até a próxima. Tchau!